Então, gente, boa noite a todos. Eu vou falar no microfone, eu sei que não há uma necessidade, porém, para gravar, capta melhor o som, tá bom? Por esse motivo. Então, como de praxe, vou fazer uma apresentação mais formal aqui. Primeiro, obrigada a todos por terem comparecido ao nosso convite para mais um Sala de Professores Estendida. É um projeto de extensão que nasce a partir do desejo de se falar com a escola, sobre a escola e fazer com que a escola se torne presente aqui no universo, na universidade. Então, a partir do Núcleo de Estudos de Pesquisa da escola, o NEP, nós organizamos, o professor Daniel Mendes e o Adriana Ralejo e a professora Elisângela Cati, estamos envolvidos nesse projeto de sempre trazer para vocês aqui, proporcionar que a sala de professores se torne presente, porque a sala de aula é um lugar de muita aprendizagem, de muito diálogo, de muitos debates, embates, e é isso que faz a gente compreender cada vez mais o que é o desafio de ensinar, né? O que é a escola. Então, por isso, eu vou convidar aqui então, o professor para apresentar o nosso convidado de hoje. Obrigado, Adriana. Gente, boa noite a todos. Quero só reafirmar que é uma alegria para a gente continuar com o nosso projeto da Sala de Professores Estendida e dizer que todos vocês estão convidadas a participarem conosco do nosso grupo de estudos. Nós nos reunimos às quintas-feiras na parte da tarde e nós estamos com o projeto de fazer essa reunião também remota para aqueles que não estejam na universidade, mas consigam participar, acompanhar as leituras. E o nosso projeto de extensão ele vem aqui para coroar um pouco desses debates que a gente faz. A gente estuda saberes escolares, a gente estuda a jornada de trajetória de professor, a gente estuda conhecimento escolar, a gente estuda cultura escolar e nada melhor do que ouvir os professores. A gente gosta de ouvir o professor, a gente sente a importância de conhecer a sala de aula pela voz do professor, e é por isso que a gente convidou o professor Elvis Roberto. Eu tenho aqui uma colinha de tantas coisas que o Elvis faz, o Elvis trabalha, mas eu fiz aqui um pequeno apanhado. O Elvis é formado, licenciado em História, em Pedagogia. Se eu tiver errado, você me avisa, viu, Elvis? E aqui é um apanhado das coisas que eu conheço, do seu currículo Lattes, tá? O Elvis tem especialização em História, Sociedade e Cultura, pela PUC de São Paulo, tem mestre em Educação, pela PUC de São Paulo, com ênfase em História, no ensino de História. O Elvis atualmente é coordenador pedagógico de Ensino Fundamental 1, ou Educação Infantil. Então, é coordenador pedagógico de Educação Infantil pela Prefeitura da cidade de São Paulo. Também é professor de Ensino Fundamental 2 e Médio, na área de História, também na Prefeitura de São Paulo. Já trabalhou como assistente de direção na Prefeitura de São Paulo, já trabalhou com educação de jovens e adultos, é produtor de conteúdo de material didático em faculdade particular, é professor universitário, dentro de tantas outras atividades que ele exerce, sempre no campo da educação. O Elvis tem uma experiência enorme aqui para trazer para a gente. Eu acho que a gente vai aprender demais. Toda vez que eu converso com ele, eu aprendo muito com o Elvis. E é um prazer, Elvis. Você fica à vontade. Aqui é sala de professor. Sala de professor a gente conversa, a gente faz amizade, a gente briga, a gente faz política. Não é assim que a gente trabalha, né? A gente atua, né? Então, é esse momento de convívio e de aprendizagem e a gente quer te ouvir. Obrigado, Daniel. Obrigado, gente. Boa noite a todos, a todas, tá bom? Sala dos professores, gente, é um lugar também, o nosso lugar, é o nosso refúgio, tá, gente? É um lugar
vá na sala dos professores na hora do intervalo, gente. Se você entrar lá na sala dos professores na hora do intervalo para dar um recado, seja em qual for, as caras não serão as melhores, tá? Eu peço desculpa por uma coisa, eu estou de rosa, não posso dar Barbie, tá, gente? Por um acaso, eu estava viajando, eu estava no Ushuaia até sábado, então lá no lugar que não tem nem cinema, a gente no meio do nada, na Terra do Fuego, lá no extremo. Aí eu cheguei no domingo, né, dormi, quando eu chego hoje lá no show, estava de rosa, aí eu fui começar a ligar, aí gente, pelo amor de Deus, não é nada contra, tá, a gente, quem assistiu a Barbie, mas eu não estou vestido a caráter, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, quando nós falamos do conhecimento que ultrapassa os muros da escola, porque, eu vou ensinar história, geografia, no 6º ano, na segunda-feira após férias, o tema dos corredores será dado. E como que eu vou divulgar isso com minha aula de história? Esse que foi planejado hoje era uma aula sobre Egito, ou na geografia era uma aula sobre, sei lá, relevos. Eu tenho que parar tudo, gente, e acolher essa fala dos estudantes. Isso é muito importante, até para poder fazer a desconstrução. Né? Antes de ter esse boom do filme da Barbie, não sei se vocês conhecem a música, né? A música mesmo eu esqueci o nome da dupla, Aqua Barbie, não. É uma música da internet dos anos 98, tá, gente? E aí a música faz uma crítica muito grande, gente, à coisificação da mulher. Então eu acho importante a gente assistir para poder fazer até a crítica. Eu não assisti, tá, gente? Eu não tenho nem vontade. Mas eu acho que no momento, se eu ver que os estudantes estão muito interessados, eu vou ter que estudar para poder fazer uma discussão sobre essa coisificação do corpo da mulher. E a música é uma crítica, gente. É uma música que eu tenho 39 anos, né? Vocês são muito jovens, mas assim, essa música é uma música muito e eu acho que é uma discussão que tem que ser posta. A gente não pode simplesmente dentro da escola, da universidade, nos fecharmos numa bolha. Não dá, gente. Os estudantes, eles chegam com muitas demandas, com muitas ansiedades, né? E aí, eu trouxe como um tema o saber histórico que ultrapassa os muros da escola, né? Na minha trajetória, gente, tanto de pesquisa acadêmica quanto escolar, eu fui sempre me direcionando muito para o ensino de história para crianças. Como a criança do 1º aninho ao 5º pode aprender história sem saber ler e escrever? É um grande desafio. Mas eu tinha uma contradição. Eu sempre fui professor de Fundamental 1, 1º aninhos, coloquinhos, e professor do 6º ao 9º ano de História. E quando eu estava no 9º ano, eu vi aquele aluno com discursos preconceituosos, machistas, homofóbicos. Eu ficava pensando, gente, a base, lá no 1º e 2º ano, foi construído tantos valores morais, valores muitas vezes, sociedade patriarcal, machista, que foi guardado. Então, é importante que desde as crianças a gente comece a entender que a criança, mesmo sem saber ler e escrever, ela tem direito a conhecer a história. E para mim, gente, a minha trajetória eu comecei na geografia, tá? Eu comecei como... Você acha que é fácil ser professor? Não, tá, gente? Quando você começa a carreira, você pega o pior, tá? Então você pega as aulas de geografia do ensino médio daquela turma que ninguém quer. E aconteceu comigo, eu comecei a aula de geografia. E eu sempre gostei muito de passear. Eu não uso a palavra passear com os alunos, eu uso as saídas pedagógicas, estudos do meio, para eles entenderem a seriedade epistemológica do que é passear, do que é fazer essa imersão na cidade, né? Então, quando eu penso que o saber só ultrapassa os muros da escola, o que usa na sociedade, ela afeta a escola, e a escola em si, ela tem que, o que ela produz, ultrapassar os seus muros. Vamos para frente, né? Desculpa. Eu quero ficar sentado, gente, uma coisa tão formal ficar sentado. E também se quiser perguntar, gente, por favor, levantar a mão. É uma sala de professores. Professores não é uma pessoa que fala, não, tá? Todo mundo conversa e eu acho que eles um diálogo aqui da nossa parte. Então, eu trago, gente, das minhas memórias afetivas enquanto professor, dessas derivas. Depois eu vou trazer esse conceito de derivas para vocês, que eu faço com os estudantes. E é muito apaixonante, porque muitas vezes eu pego turma, né? Eu tenho primeira chegada no 1º ano,
e vou acompanhá-las até o nono, ou eu pego às vezes do sexto e vou até o nono. Mas é muito gostoso, gente. Quando vocês forem professores, se vocês tiverem a oportunidade, se dê o presente de acompanhar as turmas. Porque se pegar aquele pouquinho do sexto ano, e lá no nono ano você desconstruiu muitos preconceitos, até o modo de se portar no mundo, de se dialogar, é tão bom, gente, você fala, caraca, alguma coisa no mundo eu fiz. Desses 35 estudantes, eu salvei a pátria, é um bolsonarista menos, sabe, gente? De verdade, eu estou falando isso para vocês, gente, porque nós estamos nesse momento. E eu trabalho muito essa questão das saídas pedagógicas. Na Prefeitura de São Paulo, que é o meu lugar de fala, você presta um concurso, né? Você presta um concurso, gente, doses a conta-gotas. Você presta um concurso, essa classificação é aquele martinho. Aí na classificação, aí vem o exame médico, que eles querem ter a sua alma, do outro lado da vida, né? A sua genética, eles querem. Aí você passou. Aí vou escolher a escola. Aí sabe aquele meme, não? Aquele vídeo na internet? Deixa ela é concursada. Sabe aquele que rola? Deixa ela é concursada. Ela anda com a moto dela, você já viu esse cara? Então, mas não é bem assim, gente. Quando você está na Prefeitura de São Paulo, que é uma das melhores prefeituras da América Latina, você fica pelo menos. Se você quer pegar uma escola bem localizada, perto da sua casa, você vai ficar uns 5 anos no módulo. O que é o módulo? É o professor substituto. E, gente, vocês sabem que é o professor substituto, né? Ele dá nota, ele dá falta, ele é o último da fila do pão, né? E os alunos não respeitam. Ele lembra do carrossel, a professora Helena e a professora Suzana? Ninguém obedecer ela? Então. Aí eu pensei comigo, eu fui módulo 5 anos, o que eu vou fazer para esses caras me respeitarem? Estudo no meio. Estudo no meio, todo vai querer. Então, se eu entrar no meu conjunto desse projeto, então é uma coisa que eu fui construindo em diálogo muito com a geografia, tá, gente? Eu da história, com a geografia e com a artes. Eu nunca consegui, gente, pensar esses estudos do meio sem dialogar com a geografia e com a artes. Então, os professores de geografia, eles me ajudavam muito. E os professores de artes também. Então, esse diálogo interdisciplinar, que é muito importante, a gente romper as fronteiras. E aí tem umas itinerâncias que foi muito importante para trabalhar empoderamento feminino, que estava num momento de uma discussão muito machista. Nós fomos no Museu do Futebol para ver a questão da atuação das mulheres no futebol. Aí nós fomos na Pinacoteca, e sempre, gente, escola pública é assim, você conseguiu um ônibus, tem que aproveitar aquele dia, como se houvesse amanhã. Então, vamos dizer, vou fazer Pinacoteca, nossa Pinacoteca, Memorial da Resistência, o Museu da Língua Portuguesa. Porque, primeiro, é gostoso. Gente, eu faço isso porque eu conheci o mundo através dos meus professores. Se eu estou aqui hoje, é que algum professor autorizou eu a sonhar. Então, eu tenho que fazer o mesmo pelos que virão. Então, eu faço aqui como mesmo. Então, quando vai fazer os passeios, você pode ver, às vezes, a mesma foto em 3 lugares distintos. Porque eu falo para o motorista, espera aqui, deixa de 0 horas da manhã, me pega só às 5 da tarde. Só você é louco? Não, gente. Porque quando você faz o estudo do meio, você constrói uma outra relação pedagógica com aquele estudante. Aquele estudante, não é o caso dele, tá? Tem que fazer bonzinho. Aquele estudante que é, sabe, difícil, que ele é meio, sabe, desafiador. Quando ele vai com você no estudo do meio, ele é um bom tempo pedagógico. Às vezes você se recolhe lá do ônibus, começa a trocar uma ideia com ele. Às vezes ele fala assim, pô, tira um selfie comigo. Aquele cara que não tinha esse introspectivo na sala, quer tirar um selfie com você, mas onde eu consegui essa entrada? Através dos estudos do meio. Então, gente, como professores, é muito importante que vocês façam isso com os alunos, para que o conhecimento, seja o geográfico, o histórico, o artístico, o conhecimento, ele ultrapasse esses mundos. Está dando para entender, gente? Alguma pergunta? Tá, Daniel, não coloquei o horário, você me ajuda. Não. Você quer ir lá passar? Aí, gente, eu trouxe algumas coisas que é para ajudar, para teorizar isso, porque vocês estão no processo de uma formação acadêmica. Então, primeiro, eu mexo muito, né? Ela vai me matar, gente, só vai fazer. Primeiro, a escola, a sala de aula, gente, é um lugar de desobediência epistêmica. O
que é isso, gente? Um discurso colonialista, machista, homofóbico no espaço escolar, ele não pode ter espaço, gente. O currículo, ele é afetado por essas discussões. O currículo é território de disputas. Então, gente, você tem que pensar a sala de aula como um lugar de transgressão. De você chegar lá e fazer a diferença, gente. Sempre pense assim, é uma sala de aula com 35 estudantes. Eu vou mudar a vida de um deles. E tudo bem, gente. É uma corrente do meu. Eu mudei a vida de um e vai seguir em frente. Então, às vezes, nós, enquanto professores, tínhamos muito fracassados. Não consigo fazer nada. Mas por quê? A gente tem aquela utopia de querer mudar o mundo. Até hoje, gente, com 15 anos de magistério, eu tenho essa utopia. Minha mãe fala, você não vai mudar o mundo. Eu falo, mãe, eu vou mudar a vida de um. Bom, fiz minha parte com a humanidade. Mas é importante você saber disso, porque a escola, gente, é uma cultura escolar muito policialesca, muito disciplinadora. Isso é uma coisa disciplinadora. Eu estou falando e vocês estão ouvindo. É uma pedagogia, uma educação bancária. Eu estou depositando conhecimento de vocês para depois sacar no dia de uma prova. Ou então, gente, vocês enquanto professores de diferentes áreas, né, de uma pedagogia interdisciplinar, tem que pensar até a organização da sala, gente. Uma fileira atrás da outra, nunca atrás de nunca. É uma concepção. Quando o professor monta uma sala de aula, coloca em fileiras, e coloca um atrás do outro, ele não consegue o diálogo, a troca, a conversa. Ele quer formar uma linha de fábrica. Um atrás do outro, e eu vou olhar nunca do outro, não vou olhar o olhar do outro. Vocês entendem, gente, que até a organização do espaço da sala de aula, ela demonstra uma concepção epistêmica, uma concepção de aprendizagem. E essa cultura escolar da escola, a gente já vem com uma rotina, com práticas. Olha, tem que trabalhar o livro didático. Não, gente, o livro didático é um instrumento para auxiliar o professor. Tem que seguir no currículo. Quem está fazendo já estágio? Está fazendo estágio? Né? A Base Nacional Comum Curricular, gente, tem várias críticas a elas. Aqueles códigos, gente, parece um cartesiano. A Prefeitura de São Paulo não tem isso, né? Eles querem implantar isso e nós subvertemos, tá, gente? A gente subverte essa ordem imposta. Mas tem que procurar o código, tem que haver. Gente, isso é uma coisa. O professor procurar o código que vai ter aquela aprendizagem. A aprendizagem é esse diálogo, essa coisa que nós vivemos. E aí, gente, eu acho muito importante, quando eu trabalho na graduação, todos os estudantes eu chamo de professor, eu não chamo mais de Mariana, é professor, sabe por quê? Vocês, a partir de hoje, estão no curso de graduação para serem professores. Vocês têm noção da responsabilidade política e social que vocês têm? Imensa, gente. Daqui 4 anos, 3 anos, você está na sala de aula formando opiniões, formando pessoas. E, gente, isso é uma coisa muito séria. Isso exige de nós uma responsabilidade e uma curiosidade epistêmica de, desde a graduação, eu levar a sério meus estudos acadêmicos. Eu sempre pensei assim, gente, é uma coisa muito minha. Se eu fosse bom na graduação, se eu não colasse, se eu não fizesse nada de errado, eu podia passar no concurso público. Se eu fosse um bom estudante, eu ia ser um bom professor. Se eu fosse um bom professor, eu ia ser um bom coordenador. Uma premissa minha, tá, gente? Porque quando você faz plágio, você faz em covas, e faz prova para os alunos, vocês estão enganando a vocês mesmos, não a mim. Porque não é que você acha assim, nossa, o Daniel mesmo, você acha assim carinhosa. Nossa, que legal, fulano, você citou tal autor, ai, que legal, vai ter mais discussões sobre ele, aprofundadas. Na próxima aula você vai discutir ele na sala. Não fui eu, são os trapalhões, tá? São os trapalhões. E Lopes, pode imaginar. Tá funcionando? Não sei, a gente vai ficar. Foi. Tá. Precisa mesmo dele. Precisa dele. Não, o que acontece? É que tá apontando aqui pra mim que vai acabar a bateria, mas ele tá ligado direto. Era só. E agora, Elcio? Gente, só confere essa tomada. Milhões de coisas, porque é uma sala, é pensar um recorte da sala de aula, que é o estruturei, mas eu acho que tem isso muito subjacente. Então, gente, a palavra professor eu acho muito bonita, gente. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou professor. Ah, você é coordenador pedagógico?
Eu gosto, por exemplo, eu gosto de dinheiro, tá, gente? Dinheiro por causa que eu vou usar o meu poder não para punir, e sim para empoderar outras pessoas. Quando chega uma criança com violência sexual, que ninguém quer fazer nada, vou mexer, isso vai dar ruim. Eu tenho o poder de pegar, que o Estado me legitimou, e denunciar para o seu tutelar. E se ninguém fizer nada, denunciar para o Ministério Público. Então isso eu gosto, mas ser professor, gente, é a coisa mais gostosa desse mundo. Sabe por quê? A gente professa conhecimentos, valores, a paixão, a grande da nossa vida. Sabe aquela coisa que o professor parou tudo para falar da vida dele? Né? Não é, gente? Você não esquece aquela aula da vida, né? O professor começou a falar com você sobre alguma coisa assim, você fez uma coisa errada e o professor começou a conversar, bater um papo. Então, gente, é muito importante que vocês não esqueçam dessa dimensão. Vem lá no latim de professos, do professar, uma epistemologia, de professar valores, não valores morais, mas uma ética do conhecimento, uma ética do saber, tá? E aí, gente, por que eu trouxe os saberes, né? Aqui eu estou dialogando, para quem quiser se aprofundar, com o Dominique Juliá, um concurso escolar, é um conceito que, eu acho que o Daniel vai trabalhar com vocês, é uma coisa da nossa formação acadêmica, né? Aqui eu dialogando com o tardífico, os saberes, né? E aí, gente, por que eu trago o tardífico para a discussão? Eu trago na roda. Porque professor é uma profissão da vida que antes de você começar a exercer, você já teve a experiência de ter passado mais ou menos uns 15, 20 anos na função de aluno. Então você já sabe o que é aquela profissão. Eu quero ser policial. Tá, você sabe o que é ser policial através de um filme, de um seriado. Você não tem experiência de ter sido, um presidiário para ter aquela experiência do como que o policial age. Agora, o professor não. Você está se formando agora, todos vocês aqui, façam o exercício de recordar algum professor, alguma professora que marcou a vida de vocês. Certamente, esse professor ou essa professora que marcou a vida de vocês, você vai mobilizar esse conhecimento que você aprendeu lá com ela, ou com ele. Então, vão ficar sua primeira aula, pode ter certeza. Primeiro você vai lembrar, nossa, a professora Maria Rita do 2º ano A. Ou a professora, que já é professora de história, tá, gente? Eu não sei se ela é revolucionária, todo mundo gosta, não é? E aí, gente, eu vou fazer com vocês um exercício. Eu vou fazer esse post-it e vocês marcassem esse post-it com uma palavra. Uma palavra. O que você lembra desse professor? Pode passar para trás, por favor? Eu ia fazer de eletrônico hoje, tá, gente? Sabe aquela coisa? Mas eu fiquei pensando no acesso, né? Às vezes a gente faz uma atividade como essa e o estudante não tem internet, tem celular, está escorrendo ele. Então, eu estou fazendo no manual. Então, lembre desse professor que marcou a sua vida em uma palavra para resumir ele. Vou dar o meu exemplo. A professora Maria Rita, ela mudou minha vida. Eu repeti de ano, no 2º ano, e como eu repeti de ano, eu tinha na turma dela, ela pegou o meu ombro. Falou assim, nossa, você sabe ler e escrever. Letra linda. Gente, essa palavra dela, essa frase dela mudou a minha vida. Porque depois dela, ela conseguiu ver o melhor que ninguém tinha visto. Ela fez uma coisa, ela me acolheu. Então, toda vez que eu pego um aluno desafiador, eu lembro da Maria Rita. Será que ela faria isso? Aí eu peço, respiro fundo, conta até 10, não é fácil, tá, gente? Essas mães, esses pais que colocam me distante, eles não distantes, não dão certo. Gabriel, Lucas, Mateus. Tem um Gabriel aqui? Tem um Mateus? Tá, mas gente, esses nomes bíblicos não estão dando certo, gente. Se tem um Gabriel, que é aquele Gabriel, né, gente? Ou um Mateus. Eu falo, esses nomes bíblicos, as pessoas fazem, não dá certo, mas tudo bem. Então, eu queria que em uma palavra vocês colocassem alguma memória, uma palavra desse professor que marcou a sua vida. Tá bom? Fez isso, coloque aqui, por favor. Pode ser? Eu juro que eu não falei nada com ele.
Não deve ser na câmera, é só eu. Onde é que tem post-it rolando aí? Post-it. Já foi. Alguém me traz uma caneta? Só não tem nada. Acho, chegou aqui, tá? Caneta, obrigada. Tudo rosa. Post-it aqui tem ela. Quem? O Gabriel. Tô brincando, Gabriel, mas toda a sala agora vai ter aquele Gabriel, gente. Não vou esquecer disso. Então, Gabriel, tenha paciência com ele, tá? Toda a sala tem um Gabriel, pra gente sabe. Pensar nele com. Esses Gabriéis, Davi, Mateus, Lucas, eu olho assim pra ele, eu imagino as minhas cegas. Eu faço exercício, tá, gente? Então, ele é aquela criança que desafia muito, olha sempre assim, olha, eu tenho que aguentar essa pessoa porque eu vou ter um prêmio. Eu vou pra viajar pra praia no feriado. Então, eu olho pra ele e fico assim, olhando o mar, eu faço um exercício mental, sabe? Porque, gente, é difícil, viu? Não é uma coisa fácil, não. Tá? Eu vou ler aqui algumas coisas. Eu vou dizer que isso, gente, são os famosos saberes. Que vocês me trazem, né, os saberes que vocês mobilizaram para poder pensar as práticas pedagógicas de vocês. Isso que a gente fala que são nossos saberes experienciais. Então é muito importante, gente, quando o Tardif, você vai na graduação, não vai entender nada, tá, gente? Eu li o Tardif na graduação, não entendi nada. Aí fui lá no Censo, entendi um pouquinho. Lá no mestrado, agora eu entendi. Porque um livro que você tem que ler, gente, uns 3 anos da sua vida, pelo menos. Tá? Então, esse livro do Tardif, gente, todo concurso público, ele cai. Todo concurso público cai esse livro. Então, o livro para você comprar, gente, é assim, fazer anotações, ó. É assim, gente. Isso é curiosidade epistêmica. Porque é um livro que você não vai ler, não vai ler de primeira, porque você vai entender quando você estiver vivenciando a prática. Então, vocês trouxeram algumas coisas aqui para mim, como, por exemplo, afeto, empoderamento, reconhecimento, humanização, pensamento crítico, didática, motivação. A gente está todo dia fazendo história, o reconhecimento pelo afeto. Vocês sabem que esses saberes, gente, são saberes que vocês vão lembrar de algum professor na carreira de vocês, que vocês vão mobilizar para poder fazer a prática pedagógica de vocês, seja em qualquer for disciplina, gente. É muito importante isso. E, gente, eu só queria frisar que essas experiências sociais, elas são premiadas por partilhas e diálogos. Por que eu falo isso, gente? A escola, em sua essência, é um espaço da diversidade, da diferença, da alteridade, gente. Não pode. Você, enquanto educador, enquanto servidor público, o Estado te autoriza a você trabalhar o conhecimento. Você tem a função pública, o cuidar e educar. Então, qualquer estudante que aparecer na sua vida, você, pelos seus valores morais, valores religiosos, não pode estar em volta. Por que eu falo isso, gente? Porque hoje a escola é um espaço que eu não consigo pensar sem a intersecção de classe social, raça, gênero, etnia. E vou colocar logo no outro, deficiência. Gente, a Prefeitura de São Paulo, de 20 mil estudantes com TEA, nós estamos com mais ou menos 100 mil. Hoje, onde eu atuo, tem 3 crianças com TEA por sala. 3 crianças com TEA. E quando eu falo isso, gente, que é uma parte do diálogo, eu vim jogar com essa família, que a família vem por luto. E eu não posso chegar lá e atropelar esse luto.
eu vou ter que acolher, sensibilizar essa família, empoderar essa família, porque eu estou na educação infantil. Eu faço assim, quanto mais rápido eu correr, que essa criança faça um fono, psicólogo, vou chegar lá na IMF, no primeiro domingo, os anos vão ser menores. Agora, se fizer vistas grossas, deixa, vai ficar 2 anos aqui. O que é TEA é transtorno de espectro autista. Tá? Hoje o TEA é um espectro enorme assim, de possibilidades que envolvem, nesse pós-pandemia, gente, nós não sabemos explicar, que isso merece até estudos acadêmicos para fazer um levantamento. Quais são os motivos que estão levando a tantas crianças diagnosticadas com TEA? A literatura acadêmica aponta assim, que antigamente não tinha instrumentos da medicina tão apurados para poder fazer esse diagnóstico. Até pode ser, mas a sociedade que não se alimenta direito, com transgênicos. Gente, hoje em dia, eu não sei aqui no ABC, sou de São Paulo, né, gente? Então, a cada uma quadra uma adega. E a adega não é uma cervejinha, né? São bebidas alcoólicas. Então, tudo isso merece um olhar apurado. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque vocês vão, enquanto professores, lidar com crianças com deficiência. E vocês não podem, em hipótese alguma, ter o preconceito. Porque essa criança com deficiência, o olhar denuncia o preconceito. O olhar de desdém, de descaso. Mas eu sou professor de geografia, vou ensinar aqui para as crianças paisagem do Milton Santos. Eu vou ter que pensar numa adaptação curricular para eu poder que essa criança seja incluída. Por isso eu pedir desculpas, assim, olha, eu não fiz na internet, porque se eu fazer uma atividade de post-it, um não tem internet, um não tem celular, eu estou criando uma barreira curricular. Eu não posso fazer isso, gente. E enquanto professor, vocês têm que ter esse cuidado. Então, não é para pensar a sala de aula, gente, sem esse recorte. Classe, raça, gênero, etnia e deficiência, tá, gente? Depois, se vocês puderem pesquisar, tem Quebrando o Tabu, é bem legal, gente, sobre falas capacitistas. Falas capacitistas são falas preconceituosas para as pessoas com deficiência. Quem puder depois, olha, é o Quebrando o Tabu, capacitismo. É muito legal, gente, porque é o lugar de fala deles. E eles falam assim, olha, eu sou preta, gorda, nordestina e com deficiência, e sou lésbica, né? E ela começa a fazer discurso, sabe? É muito legal para a gente poder esses outros recortes que permeou essa pessoa. E quando eu falo do diálogo, gente, por que é importante? Porque vocês trouxeram aqui para mim o afeto, o acolhimento. Esses estudantes vão chegar até vocês. O estudante com deficiência, gente, que muitas vezes na escola ele é segregado, tá, gente? Hoje, no Brasil, não existe existe uma inclusão. Nós estamos caminhando para isso. Existe uma integração. Mas uma inclusão de verdade ainda não existe, gente. E a culpa é nossa, porque a política pública não existe, né? E aí, eu queria trazer para vocês, por favor, essas imagens. Quando eu falo para vocês, da gente pensar o que é as apropriações dos espaços urbanos. Esse estudante com deficiência, esse estudante negro, essa menina que muitas vezes, gente, ela nunca está no pé de igualdade. E a escola é o pé de igualdade. Por exemplo, ela mora numa casa. Eles dois são irmãos. O pai, a mãe, a família vai dar alguns privilégios para ele, diferente para ela. Quando chega na escola, os dois, isso não acontece, porque os dois têm um pé de igualdade. O que às vezes não acontece na sociedade, na família, que é a igualdade de gênero, a escola tem garantido. Então, quer dizer, não é porque ele é menino e vai no passeio comigo. Não, vai nos dois. Vai nos dois. Então, você concorda que a escola é o espaço que eu tenho que garantir a igualdade racial, a igualdade de gênero. E o que acontece nos estudos do meio? Eu pego as pérolas da escola. Sabe o que são as pérolas? Que são os que o professor de educação física ama, que o professor de informática ama. Mas o que é legal, gente? Quando a gente pega esses alunos que são os líderes, eles são líderes, tá, gente? Eles são livres. Mas às vezes utilizado de forma negativa. Se você traz ele para o seu lado, você ganhou a sala, gente. Você não precisa fazer nada. Ele dá bronca nos alunos. Respeita o professor. Então, assim, quando eu pego eles, gente, eu pego os alunos que são os alunos que
maiores vulnerabilidades na escola. É aquela menina que é a lésbica da escola que ninguém gosta, é o garoto gay, é o garoto com deficiência, é aquelas minorias que na escola são excluídas e as lideranças que fazem a liderança da bagunça, mas trazer para o seu lado, gente. E aí você consegue que aquela liderança que ele tenha utilizar de outra forma, com outra chave de compreensão. Ele começa, cara, eu faço bagunça, eu apronto, eu dei advertência, você vai levar para passear. Aí os professores ficam bravos. Como você vai levar ele, Elvis? Se ele é só apronta, dando prêmio, assim, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Porque você está dando ele para o seu lado, você está acolhendo ele. E, gente, e você constrói uma outra relação com ele. É até com a sala. Eu falo assim nas salas de história, né, comigo. Eu tenho um monitor tem uns privilégios. Ele pode ir no banheiro, ele pode ajudar no diário, ele pode. É uns poderes assim que eles acham, né? Eles podem me ajudar a ir nos passeios, a organizar. E são os alunos mais bagunceiros. Mas, gente, não preciso fazer nada. Eles organizam a sala para mim. Se um fizer bagunça, ele não vai dar uma bronca, eles fazem tudo para mim. Por quê? Porque eu peguei a liderança que eles tinham ao meu favor, entendeu, gente? É um processo muito importante. E aí, o que é legal? Construir com eles esse projeto. Junto com o passo a passo. Vamos para o por favor. Então, gente, o que eu faço? As andanças pela cidade. As andanças pelo bairro de Paipas. E aí, gente, eu gosto muito de trazer esse poema do outro lado, que é assim: de tanto ver, a gente analisa o olhar. Ver, não ver. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que não é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa retina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Então, ele perguntar o que você vê no caminho, você não sabe, porque de tanto ver, você banaliza o olhar. O hábito suja os olhos, baixa a voltagem, mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos, e vemos? Não vemos. Uma criança vê o adulto não vê. Tem os olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. Vocês conhecem esse poema? Viu? É lindo, gente. Uma crônica. É o som da crônica do outro lado presente. Mas eu acho bonito para a gente ter esse momento do encantamento do olhar, do deslumbramento. E aonde eu consigo isso? Através do projeto Apropriações dos Espaços Urbanos. Quando eu tiro ele da sala, ele vai andar no bairro, gente. Ele vai sair da escola, ele vai para a biblioteca do bairro. É o caminho que ele faz. Mas ir com o professor, ir com a turma, é uma outra coisa. Vocês entendem? E é muito legal vocês verem que eles conseguem ver o encantamento num lugar que muitas vezes passa com uma olhadela banalizado. Eu gosto de ser da Jaú. Vamos ver a paisagem geográfica. Vamos ver essa fotografia há 5 anos atrás como que estava, esse mesmo território, e ver as mudanças, as ocupações. Só para situar, essas duas escolas que eu atuo são perto de duas ocupações, a ocupação da Capadócia e a Nova Canudos. Então por que essas pessoas moram na ocupação? Porque também tem um preconceito também. Quem mora na CDHU é elite. Quem mora na ocupação não é elite. É isso também, tá, gente? Então, são discussões que a gente pode fazer com eles. Vamos no próximo, por favor. Eu proponho, gente, uma metodologia que eu acho lindo, que é a deriva. O que é essa deriva pela cidade? É uma teoria que depois a gente vai apontar com vocês, tá? Porque eu não sou da geografia, mas eu gosto muito dessa teoria, que é você, que é o exercício da deriva. Você com um grupo, sozinho, você passear pela cidade. Passear, andar, sem aquele compromisso. E depois você construi um mapa mental desse lugar onde você foi. Quem já fez uma viagem, por exemplo, que a coisa mais gostosa na viagem é se perder. É um espelho, tá? Você fala, nossa, que praia linda, que cachoeira legal, olha que montanha. Porque é esse exercício que, se você tem um projeto definido, você vai registrar o que você não consegue no seu cotidiano, ter um encantamento no olhar, um maravilhar-se.
Então, eu gosto muito de trabalhar com a pedagogia do olhar. O que é essa pedagogia do olhar? É o olhar de encantamento, de eu parar, eu faço o ônibus trajeto. Na graduação, né, o ônibus é o nosso lugar de dormitório, a gente dorme no ônibus, né? Mas quando estava mais descansado, ficou olhando na paisagem do ônibus. Ele disse, eu nunca observou que tinha uma árvore ali. Não é? Não acontece isso às vezes conosco. Não, nunca vi que tinha essa venda aqui. Por quê? Porque o nosso olhar é um olhar sujo, um olhar opaco, a gente está cansado. E a gente não consegue maravilhar-se com as coisas que tem no nosso cotidiano. E, gente, eu trouxe aqui, para mim, muito importante como professor de História, porque eu decidi ser professor de História no Museu do Ipiranga. A minha professora de História, do 6º ano, me levou no Museu do Ipiranga, 98. E aí, depois do Ipiranga, ele fechou, e eu nunca pude levar meus alunos lá, esse eu não levei. Quando eu levei, foi muito importante. Foi como encontrar o Elvis do passado, e falar, olha, obrigado, viu? Agora eu posso levar outros para continuar essa jornada. Então, para mim, o Museu do Ipiranga foi muito importante, porque foi um reencontro com o Elvis estudante, lá do 6º ano. Né? Esse aqui é o 9º ano que eu estava levando, tem 9 e 7. Mas o Museu do Ipiranga foi muito importante, sabe, gente? Então, esses espaços urbanos que tem que ter direito. Por que eu falo isso? Aqui foi quando a gente estava no bairro, nós paramos tem uma lotação do bairro. Mas eu também gosto muito de gente que não vai ficar só no bairro, gente. Porque também tem um discurso que é assim, vamos valorizar, tem que valorizar mesmo, gente, o que a periferia produz. É muito importante. Mas a gente tem que ofertar para o estudante o que também está depois da ponte. Porque eu fico numa contradição, até que ponto o que está sendo produzido aqui, eu estou segregando ele para ele não ter acesso ao que a elite tem no PAC, o Teatro Municipal, o Parque do Ibirapuera. Então eu tenho esse desenvolvimento dialógico, eu tenho valor para a periferia, eu tenho que partir dessa leitura de mundo, mas eu tenho que ofertar outras leituras de mundo, outras possibilidades para esse estudante, gente. Quem aqui já, levanta, fez um passeio escola que achou que ficou maravilhado? Ninguém fez passeio escola maravilhado? Todo mundo teve, né? E tem lugares na cidade que são muito bonitos. Pode ir para frente, por favor? Então, gente, é essa deriva pela cidade que depois a gente vai documentar, que é muito legal, através dos registros fotográficos e de desenhos. Por que eu estou falando de fotografias e desenhos? Eu não estou tirando a importância da leitura e da escrita. Nós estamos numa dimensão, uma realidade. É alunos de 6º ano que não sabem ler e escrever. E aí, o que eu vou fazer? O problema é dele. Não, gente, ele passou uma pandemia, sem acesso à internet, sem acesso a computadores, uma situação de vulnerabilidade, de insegurança alimentar. Aí eu vou ser mais um que vou escolher? Não, eu vou fazer esse desserviço. Então, muitas vezes, o desenho e a fotografia é uma linguagem que a gente não chega próximo deles. Porque aquela criança que é com TEA, tem uma deficiência, ela consegue se expressar o que é a Revolução Francesa através de um desenho. Um exercício com eles, assistir filme. Assistir filme com eles é um exercício. Batismo de sangue, né? Filme, né? De todo militar, tudo. Se eu nós fazendo uma resenha, um fichamento, eles não vão fazer. O que eles vão fazer é o Ctrl-C e Ctrl-V do Google. Se fizer, senão não vão fazer. Agora não, só tem que fazer um desenho do filme. Gente, isso para eles é um exercício que eles vão ter que parar, pensar, ler, refletir, para poder colocar isso em uma outra linguagem, tá? Então, gente, nessas derivas que a gente vai fazendo, pode ir para o próximo curso de estudantes, a gente vai fazendo conhecendo a cidade. E esses alunos, eu estou presidente do 6º, eles já estão no 8º, e nós vamos fazer o giro cultural USP. Por quê? Vocês têm que ter acesso à universidade pública. E não é chamar para o 3º ano do ensino médio, porque lá a gente já foi. Aí quem tem condições paga um cursinho, quem não tem, né, vocês sabem o que é, gente. Muitos de vocês são o primeiro da família da universidade pública, gente. Vocês sabem a importância histórica da família de vocês. Eu e o conversando hoje, a importância desse campus, gente. Né, o Lula, né, construiu esse campus, gente. Não só a importância histórica para as pessoas desse território terem acesso a uma universidade próxima de sua residência. Então, gente, a gente veio o cultural da USP. Agora, qual foi o ápice?
Comer não planejou usar isso. Gente, eles piraram. Não, se vira. Mas pronto, o que a gente vai fazer? Ué, estão na universidade. É assim. Aí eles sentam os universitários. Para eles foi uma coisa. Mas por quê, gente? Eles veem que tem um mundo de possibilidade de universidade pública, eles podem, mas é um projeto que tem que começar com seriedade nos estudos desde o 6º ano. E eu levo eles no 8º. Mas não tem sentido. Tem sentido sim. Porque se um deles passar, a gente não está tão feliz. Eu falei, olha, onde vocês ficam aí? Pode falar. Eu falo, né, falo da importância de apresentar isso, né, não deixar só pro 3º ano. Tipo, comigo foi assim, eu só quis buscar uma universidade pública depois que eu visitei a USP no 1º ano do ensino médio. Antes eu não estava nem aí, não queria saber, deixa que eu vejo depois essa questão da faculdade. E eu tenho certeza que foi ali no 1º ano que mudou toda a minha caminhada de estudo, de tudo. É uma virada de chave, não deu? Exatamente. E isso é empoderar os estudantes. Porque a gente fala, a universidade pública, ela é nossa. Gente, eu fico muito feliz com o reitor Daniel. Eu vejo hoje, eu vejo nos corredores, ver a universidade como espaço da diversidade, ver as alunas trans, ver as meninas negras. Gente, a universidade, há uns 20 anos atrás, era um espaço elitista, muito elitista. E eu vou dar para vocês uma convocação histórica, gente. Uma vez a Circe Bittencourt fez conosco. Ela falava assim: vocês estão aqui na PUC com bolsa financiada pela CAPES. Você tem uma responsabilidade social imensa. Esse dinheiro público que estão investindo em vocês, ciência e conhecimento, tem que voltar para a sociedade. Então, vocês, que são nós, né, que estudamos, nós temos a obrigação moral que todo esse investimento na educação, que a sociedade está financiando para nós, retorne para a sociedade novamente. Então, é importante que os melhores profissionais a gente estejam nas escolas das periferias. Porque sabe o que acontece muitas vezes? Um movimento muito perverso. Os bons profissionais, eles querem ir para a periferia. Eles querem ir para os lugares centralizados. Gente, eu vou no Daniel hoje, aí eu acredito, estou com 15 anos. Posso ser daqui um monte, tá, gente? E tudo bem, fazer o quê? Mas eu escolhi ser coordenador num lugar, né, numa escola perto de uma ocupação. E ser professor de história numa escola perto de uma ocupação, um princípio político. Porque eu fui financiado pelo Carlos, estou fazendo mestrado, poxa, agora eu pego o meu conhecimento, agora eu vou deixar ele para mim, não, ele tem que retornar para a sociedade. E aí, pode ir para o próximo, por favor? E aí, gente, eu trago muitos referenciais teóricos para nutrir vocês, que me nutrem, né, as minhas lentes teóricas para eu poder pensar essas ações com os estudantes. Então, eu falo primeiro, gente, a Teresa Caldeira, eu gosto muito dela, que ela pensa nessa segregação, nessa violência urbana, nessa crise. Ela vai discutir como que esses condomínios são lugares os mesmos, porque o condomínio muitas vezes tem lá a padaria gourmet, a manicure gourmet, o shopping do condomínio, e muitas vezes cria essa segregação, né? E por que eu gosto da Teresa Caldeira? Porque teve um ano que levei os alunos no Museu Afro, e eu sou aquele que gosta de usar o dinheiro do ônibus o dia inteiro, né? O dinheiro que é público, pra gente. O dinheiro, muitas vezes, da escola não é o aluno que paga, é a Prefeitura de São Paulo que paga. E os estudantes estavam aprontando. E tudo bem, gente. Eu não vou ficar sendo policialista, gente, é passeio, eles estavam lá, eles estavam dando bola, eles estavam aprontando aquilo. E eu lembro que veio um segurança e falou assim: olha, não pode fazer isso, não é lugar de fazer isso. Eu falei assim: mas por que não deixa fazer isso? O outro está correndo, o outro está pulando, que era o usuário do parque. Entendi que ele é pobre e preto, né? Não é o lugar dele aqui. Eu entendi. Não é isso. Não, é isso sim, porque a usuária está correndo. Isso não foi reclamado. Agora, o estudante que está aqui correndo no parque só está reclamando. Por quê? Porque, gente, essa segregação social que muitas vezes acontece. Então, gente, se vocês puderem ler a Teresa Caldeira, eu gosto muito. Eu gosto muito do Francesco Tonucci, que ele tem essa cidade do ponto de vista infantil. Gente, eu falo muito crianças, tá, gente? Porque, assim, quando a gente morou no Fundamental 2, a gente acha que é tudo adolescente. Gente, eles são crianças. Gente, eles amam ficar brincando de figurinhas escondidas. Eles guardam um chilotinhos. Estão pegando a fulana, aquela coisa, vocês estão pegando já. Mas, gente, estou fazendo uma brincadeira, tirando das cadeiras.
ele quer ganhar das outras cadeiras. Então, gente, eu trago muito para vocês pensarem, gente, que adolescentes que vocês acham que é no 6º, 7º ano são crianças. E, gente, eu falo muito para vocês uma coisa. Por que crianças? Por que eu trago esse termo, né? Porque o professor de 6º ano é muito importante, gente. O 6º ano é a ruptura do 5º aninho, que teve aquela professora, a professora Helena. Aí sai do 5º ano, ele tem 12 professores. Ele nem sabe achar, gente, no fichinho, no caderno dele, onde está a matéria de matemática, que já bateu o sinal, já na história. Então, gente, quando eu falo do acolhimento, às vezes você não tem que ser uma professora de história, mãezona, que vai ter que pegar o caderno, fulaninho, o caderno é aqui. O livro de história para trazer da terça, quinta e sexta. Mas eu vou obrigação. Não, gente, você está acolhendo, ensinando ele uma rotina escolar, né? E eu gosto muito de pensar o Francesco, porque a cidade ela não é pensada do ponto de vista infantil. A cidade está já adultocêntrica. Se você entrar pela cidade, não tem calçadas pensadas para as crianças, banheiros pensados para as crianças. Os parques, muitas vezes, são parques padronizados, mas para crianças maiores, para bebês. Então, a cidade, eu gosto muito dele, que é a cidade das crianças. Eu gosto bastante da sociologia da imagem, que ela nos provoca com muitas certezas, estão cristalizadas. E é um convite para você ler, gente, um bom dia. E a Coreia tem esse texto que é o camponês e a fotografia. Dá para baixar ele. É um texto difícil, mas é muito importante pensar essa fotografia. A importância dessa fotografia como documento, né? Gosto da sociologia da infância. A sociologia da infância é um campo que o Brasil está se constituindo. O pessoal da Unifesp, da USP, do Unicamp, que tem a Márcia Gobi, que foi minha professora, e outras pessoas que vão beber lá nos solos da infância, cursar. A Márcia Gobi é uma pessoa que tem um carinho, sabe as professoras que marcam a nossa vida? Foi que marcou minha graduação. Então, até hoje a gente trabalha junto, mas. E o importante, gente, é olhar a cidade a partir do olhar das crianças, fazer a escuta. Perguntar o que vocês querem conhecer. Onde vocês querem ir? Sabe no começo? Gente, olha que coisa democrática. O primeiro dia de aula, o dia que você os acordos combinados, você pergunta para eles o que eles querem aprender. Eu sei que não vai dar para colocar tudo o que eles querem. Eu conheço um dinossauro. Então, de Grécia, mas pô, aí na Grécia tinha dinossauros. Acontece, tá, gente? Não é? Eles fazem um anacronismo total. Mas o que acontece aí? Eu vou perguntar para eles o que eles querem aprender, onde eles querem conhecer, e a partir daquilo eu posso tentar ali dialogar com o meu planejamento, entendeu? Pode no próximo, por favor. E aí, gente, tem esse site que é muito legal, que é Todos na Foto, né? É o Livre Imagens, é da USP, com parceria com a FAPESP, e coloca os desenhos das crianças, as fotografias de crianças de ocupação, crianças quilombolas, crianças MSTs. Eu acho muito bacana, né? Pensar essas infâncias em outros espaços. Eu falo criança, gente, eu estou pensando assim, adolescente de 12, 13, 14 anos, tá? Mas eu acho bacana, e aí tem as fotos, tem os desenhos, inclusive vocês, né, se tiver alguma criança, pode depositar o desenho nesse reservatório, que eu acho legal enquanto documento de pesquisa. E aí eu trago, pode ir pro próximo, por favor? Eu trago esse desenho porque eu gosto muito de trabalhar os desenhos, porque eu sempre peguei muitas salas difíceis. Um ano não, só 2 anos que eu peguei a sala difícil porque eu queria. Eu queria muito, eu queria me desafiar. Será que eu vou conseguir? E era uma sala bem difícil, né? E eu lembro que essa criança é uma criança com deficiência. Aí, né, aquela coisa pós-férias, né? Só vem 6 alunos, alunos não, estudantes, tá? Cuidado com os termos. Alunos é aquele sem luz, ele é carregado de um certo preconceito. Eu sempre gosto de ajudar estudantes ou educandos numa perspectiva freiriana, tá? O que vocês conseguem entender como foi o final de semana dessa criança? O que vocês acham? Brincando de escolinha. Brincando de escolinha? Boa, pode ser. Oi? É um Homem-Aranha aqui, né? Homem-Aranha. Boa. Ai, ali pra cima. Qual das possibilidades que pode ter, gente?
É leitura poética, você tem liberdade total, não tem certo e errado. Cinema, boa, todo mundo fala cinema. Pode ser. Perceba também que tem uma hierarquia, né? Menor, o último é menor. Uma hierarquia. Ai, não sei porquê, eu enxerguei um ônibus, as pessoas estão no ônibus. Gente, eu amo sotaques, gente, eu amo sotaques. É do Rio, né? É? Oi? É do Rio? Sim. Ah, lindo sotaque, gente, eu acho lindo sotaques do nosso país. Qual a quantidade de vocês acham que é esse desenho? Os desenhos, eles revelam a pertença de classe, raça, gênero, etnia e religiosidade também. Eu, na língua verdadeira, achei que era o Homem-Aranha, né? Subindo na teia, todo mundo acha que o cinema é o Homem-Aranha, é fato. Quando a gente vai fazer a escuta qualificada desse adolescente com deficiência, você pergunta para ele: o que você está fazendo no final de semana? Não, pô, eu fui no culto. O culto aqui é o pastor e o meu nome é Elias, um nome bíblico. Um garoto negro da periferia de São Paulo. O Elias já está casado, o Elias já está, né? Isso foi muitos anos atrás, tá, gente? Eu estou usando isso daqui de popularização da professora Márcia Gobi, tá? Da FEUSP, que é uma das pesquisas dela. Mas olha que interessante, gente, os desenhos revelam as pertenças de religião, de classe social, de gênero, de etnia. E a gente acha assim: eu sou historiador, sou jovem, desenha lá, não vai você infantil. Não, gente. Dependendo do meu olhar sensível, eu posso ver isso como material para poder conversar na sala de aula. Então eu trago muito isso porque o nome da criança é muito bíblico. O final de semana dele não foi no cinema, foi um culto religioso, onde as crianças ficam lá no canto para fazer bagunça. Entendeu? E aqui é um pastor, né? Pregando, falando o que eu não sei. Mas você percebe que ele fica com uma autoridade, né? Você vê que ele desenha. Tem né? uma barreira entre o... Você quer saber se você é um bom professor ou não? Manda as crianças te imitarem na sala. Gente, olha, elas imitam o seu trejeito todinho. Todinho o seu trejeito. Fala para eles desenhar vocês ou imitar vocês na sala, brincar. Eles imitam a gente, viam, né, entre nós alguns apelidos, nem vocês do aplicativo, vocês têm um aplicativo, né? Que vocês estão com o professor como Uber, né? Não tem isso? Então, é uma cultura escolar, a gente está incrível. Mas aí nesse aplicativo vocês qualificam lá o professor, né? Isso aqui é bom, ele não dá trabalho, né? A gente tem isso em nós, né? Esse não pode fazer presença, e aí vai. Mas o que é isso, gente? Brincadeiras à parte, mas isso é uma cultura escolar, gente. Isso é tipo de escola. E cabe a nosso olhar sensível. Eu estou acabando, tá, gente? Desculpa, eu me prolonguei demais. Olha o próximo, gente, eu vou falar só meia hora. Ó, eu gosto muito de pensar essa questão dos museus e as fotografias através do olhar das crianças. Gente, para mim era uma coisa importante para fazer a desconstrução desse quadro, né? Para mim era um sonho dar uma aula de história frente a esse quadro. Aí eu peço pro João, Gabriel, tirar a foto. Aí eu, que colocou isso aqui na foto, gente? Aí eu vou perguntar para ele, que aqui é tipo um painel eletrônico. Ah, professor, é legal ter a foto, né, essa coisa antiga, é uma coisa nova. Fala, gente, olha a composição da fotografia que ele fez. E eu, no momento, o meu olhar egocêntrico, achei que, estragou minha foto. Minha foto da minha vida, eu usava minha professora lá no 6º ano, que eu falei, os alunos, ele coloca junto isso daqui. Aí ele, não, professor, essa coisa que a gente vai ter que colocar, isso é uma coisa velha, qualquer coisa nova junto. Olha que percepção que ele teve, né, gente? Então, gente, os desenhos e as fotografias, eles são elementos importantes dessa trama social, né? Porque eles são como educadores, eles são frutos desses processos educativos. Promove as negociações, as alterações no modo de ver e ser no mundo. Então, muitas vezes, a fotografia que se coloca no Instagram, ela demonstra quem você é. Né? É uma lógica muito neoliberal, tá, gente? Tem empresas que, às vezes, para contratar o funcionário, eles olham o Instagram e o Facebook da pessoa. Porque
porque é o seu recorte, é o modo como você se vê no mundo, é o modo como você quer se aparecer para esse mundo, né? Pode ir para o próximo, por favor. E aí, gente, uma coisa que eu acho importante é pensar a questão étnica, aldeias indígenas, e não, gente, vai lá fazer esse serviço, tá? Bolas da aldeia indígena. Aí nós vamos olhar assim, né? Antropólogos. Não. É todo um trabalho de uns 2, 3 anos de desconstrução de estereótipos de comunidades indígenas, povos nativos, para depois você levá-los para fazer uma partilha no CECI. Aqui é o CECI do Jaraguá, gente. Lá no Jaraguá tem uma escola indígena. Quem quiser conhecer é legal. Eu acho que vale a pena nós, enquanto educadores, pensarmos nessas infâncias indígenas, né, que muitas vezes são excluídas da sociedade. Mas eu acho importante, eu trouxe essa menina, que ela é boliviana, e é um recorte também, né? Na região as regiões do Canindé, onde tem muitas crianças bolivianas que são excluídas, porque tem a mesma barreira linguística já começa. Ficha de matrícula. Ficha de matrícula, a gente está em espanhol. Quando tem criança boliviana na escola de Latu, eu não consigo sempre, mas tem todo um tempo, o bilhete lá na educação infantil não deve, o bilhete, tá, gente? Faz o bilhete em espanhol. É um acesso, a língua é um acesso, gente. Então, essas crianças, quando chegam à escola, esse é o problema que eu tentei com elas, de pensar a escola como lugar da diversidade, da diferença. Pode ir para o próximo, Daniel, eu acho. E uma coisa que eu acho legal, gente, é muitas vezes a resistência para desenhar. Adolescente acha que desenhar com perfeição, ou então não quer escrever. Sabe, última aula, 6º ano, a última aula de sexta-feira, à tarde, 6º ano, gente. Se você tiver isso na sua vida, você está pagando todos os seus pecados, você é problema contra alguém. Quem for dar aula no 6º ano, a última aula da sexta-feira, amigo, olha, você tem que se virar nos 30, nesse caso. Tá, não adiantar, não vai rolar. E ela, detalhe, é para ajudar no do bom. É a última aula depois da educação física. Não é qualquer aula de história, né, gente? É a última aula de sexta-feira, pós-educação física, que teve um campeonato de não sei o quê. Tá, não adianta, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Vamos falar sobre empoderamento feminino e vamos escrever no pátio da escola, um giz. Eles amam, gente, sabe o giz? Quase não tem mais. Mas aquele giz que era só do professor, virou agora um suporte para ele poder escrever. E não é em qualquer lugar, é no chão. Vai registrar aquilo para todo mundo. Pode ir para o próximo. Eu gosto muito dessas meninas, porque, opa, por favor, essas meninas. Volta aqui, por favor. Essas meninas estavam brigando. Vocês que lutem. E não escolhi o grupo, vocês escolheram o grupo, começaram a brigar. Mas aí no final elas tinham que fazer isso, uma intervenção por parte sobre o empoderamento feminino, né? Aí pode ir para o próximo. E elas fazem isso. Olha que bacana, gente. Olha o capricho que elas tiveram. Se ela fazer isso no caderno, não cairia, sabe? Mas eu tenho uma coisa simples. O giz do professor, que era do professor, eu empoderei ela. E dei para ela um outro suporte no chão. Vocês entendem, gente, como é importante isso? E até do jeito dela, mas olha que legal, fizeram um coração da diversidade. E tentaram, assim, né, aqui de boas, assistindo ao show dos machistas. Mas olha que legal, gente, uns estudantes de 8º ano tendo essa percepção já. E falou que é pra a gente faz essa coisa bonita aqui, mas a briga, vocês que lutam, não é culpa minha. Enfim, eu acho que tem mais alguma coisa. Acho que tem sim, Daniel. E eu gosto muito, gente, né? Isso aqui foi bem quando eu comecei com as crianças fotografando. A gente não gosta dessas fotografias, porque olha o olhar de encantamento delas com a câmera fotográfica. Eu só tinha 2 câmeras. É uma briga, tá? A gente tinha que rodiziar a câmera, mas tudo bem. E a gente fazia assim, tirar foto do rostinho dele, falava, tira a foto. Eu sabia que aquela foto era dele, né? Mas tudo bem, dava um outro trabalho, mas era gostoso, gente, para você ver o encantamento deles no bairro. E eu percebi qual é o lugar nesse bairro de pertencimento. Como é que eles gostam do bairro?
Isso você sabe como? Através das lentes deles, das fotografias que eles me trazem. Então, as fotografias é uma observação dessas ocorrências visuais do cotidiano. E que muitas vezes, eu, com o meu olhar cansado, não vou conseguir ver, né? Pode ir para o próximo, por favor. E aí entra a teoria, né, de a gente fazer as derivas. Tá, vamos agora fazer uma representação do nosso caminho que nós fizemos. E vamos desenhar o percurso do chão. Gente, eles amam isso, porque é uma relação minha com o meu desenho. O meu desenho, o meu corpo, faz parte do desenho. Eu estou deitado, ninguém vai me referir que eu estou sujo na minha roupa. Eu vou poder usar todos os giz que eu quiser e depois eu vou poder levar para casa. Porque só eles usam um pouquinho, guardam no bolso para fazer guerrinha de giz, para fazer um monte de coisas. Tudo bem. Mas olha que legal, a representação deles mental do percurso do caminho. É que está claro, dá para enxergar direito. Não, mas dá para enxergar a foto. Depois é legal disponibilizar e você pode socializar com eles. Olha os prédios, olha eles desenhando os prédios, gente. Aí eu achei legal, eu falei assim, ai professor, essa casa aqui é a casa daquela velha chata, na janela, eu desenhei a luz dela apagada. Mas olha que legal, né? Gente, eu falo isso porque é importante nós, enquanto professores do Fundamental 2, temos essa dimensão da infância, o acolher, o desenhar e o brincar. E o desenhar para mim é muito importante para eu poder garantir a inclusão das crianças com deficiência. Porque aquela criança com TEA, gente, ela vai ver cada desenho brilhante que ela não vai conseguir sistematizar no texto. Agora, se tu vai fazer um desenho, aquela criança eu consigo perceber o potencial que o saber histórico fez na vida dela, entendeu? E vai para o próximo. Aqui, gente, eu trouxe. Eu amo essa foto, gente. Isso já está no ensino médio já, né? Mas olha que legal. Você tira uma foto daí? Não, aqui é um ponto de ônibus. Eu pego um ponto de ônibus. Onde eu passo todo domingo para ir ver minha avó e comer bolo de chocolate. Sabe essas coisas? E ela tirou foto da própria coleguinha. Então eu acho que é esse movimento a gente pensar, as fotografias expressam os olhares das crianças, são as lentes que elas olham no mundo. Né? Então eu trago isso com uma possibilidade, uma fonte documental para pesquisas. Quem está aqui em iniciação científica, está começando seus estudos acadêmicos, pense nas fotografias como uma fonte documental, os desenhos, que muitas vezes o nosso olhar passa despercebido da importância histórica que tem aqui. O Mário de Andrade, ele foi secretário da Cultura aqui em 1935. Ele colecionava desenhos de crianças. Está lá no IEB, esses desenhos que ele colecionava das crianças, dos parques infantis, né, que são agora atualmente as DVs. Isso virou fonte de pesquisa. A Márcia Gomes, o doutorado dela, estudando os desenhos infantis das crianças da época do Mário de Andrade. Gente, sei que falam demais, está acabando, tá? Desculpa. Pode ir para o próximo, por favor. E aí, gente, uma coisa que é legal. Você vai sair com turmas que são bem desafiadoras. Chama as mães desafiadoras para ir junto. Ela tem Gabriel, menino de Deus. Aí você chama as mamães, aqui são mães, tá, gente? Eu chamei juntos, né? Mães e pais. Gente, eu peço desculpas, uma coisa que é importante, não falar só mãe, né? Muitas vezes é falar assim, reunião com as famílias. Eu fiz mais uma fala tão desagradável, eu falei assim, eu vou chamar aqui teu pai, porque meu pai está preso. Ou não tenho minha mãe, então tome cuidado, né? Eu sempre tenho que policiar. Reunião com as famílias, encontro com as famílias, o jeito de quem cuida de mim. Nunca fale assim, mãe, pai, é uma coisa muito carregada na nossa língua portuguesa. Eu tento me educar, eu peço até desculpas, tá? Mas eu trago as famílias e assim, eu vou passar a criança pelo básico. Eu vou dar direito com elas. Tá? Vai dar medo? Tá, vamos fazer um ensaio. Pega aquela corda de varal, e na corda de varal ninguém pode soltar na corda de varal. Né? E depois você coloca o colete de educação física. Mas esse momento dá segurança para que os bons professores te acompanhem nessas loucuras pedagógicas. Porque ninguém quer te acompanhar, você é doido. Não, vamos organizar direitinho que vai dar certo. Mas é legal, a gente, isso aqui marcou a minha vida, foi porque eu assim, comecei naquilo em 2009 essa fotografia. Mas a gente pode ir para o próximo. Olha o trajeto era no Cambuí, no Samba Mata, tá, gente? Tá certo? Pode. Aqui é lá do bairro mesmo, mas eu acho importante que a exposição que os estudantes façam, a gente expõe em lugares bonitos. Então eu expus aqui nos guarda-chuvas, coloquei as fotografias dos guarda-chuvas e as crianças possam ver o que
que o estudante do 9º ano produziu. Eu acho que é importante nós ensinarmos, porque eles estão em cartaz, eles estão porque ninguém ensinou eles o comportamento de uma pessoa que aprecia uma exposição. E aí pro próximo, por favor. E aí, gente, isso aqui é uma coisa também bacana, que o empoderamento feminino é importante a gente trabalhar isso, porque os meninos chegam nas escolas com discursos muito machistas. Eu estou com bastante receio, isso merece uma outra mesa sobre gênero. Assim, não sei em que ponto o filme Barbie vai fazer um desserviço. Eu vi aí um meme que assim, rosa, julho é o mês rosa da Barbie, e agosto vai ser um super-herói azul. Eu estou cuidando da onda da Damares voltar, sabe? Rosa de menino, rosa de menina e azul de menino. Então, assim, muito cuidado. Então, essa questão, gente, de feminismo não é meu lugar de fala, tá? Eu falo que eu sou machista em desconstrução, mas tem que estar nas nossas pautas. Homofobia tem nas nossas pautas, gente. Ditadura militar tem que estar nas nossas pautas também, tá, gente? Preconceito, capacitismo, tem que estar, gente. Mas isso não é. Não, gente, tem que estar. Então, dentro do meu conteúdo, que eu vou trabalhar, tem que fazer isso. E aí, gente, esses percursos que é feito pelas crianças, a gente vai catalogando quais lugares que elas gostam mais, quais os lugares de pertença, os lugares de afeto da cidade. E aí, só para finalizar, por favor, o que é importante? A gente fazer a transgressão, a gente romper esse modo classista, colonialista de enxergar o mundo, tá, gente? Então, vocês vão ensinar história, geografia, artes, qualquer disciplina, cuidado com esse discurso eurocêntrico. Cuidado, gente, muito cuidado. A gente tem uma dívida histórica do nosso país, né, gente? Então é importante que a gente faça essa desconstrução, a gente registrar tudo que a gente vai construir na escola, a gente tem que registrar. Não adianta, gente, as coisas se perdem. Quando eu falo que a escola é um local que produz conhecimento, é isso, por exemplo, o que os professores fazem na escola, aqui é direito, tá, gente? Mas eu trago para vocês o que me chateava muito como professor. Tudo que nós fazíamos diário, atas de reunião dentro do lixo. Você vai para o lixo porque você capricha? Não, você sabe que vai para o lixo, né? Não, professores, nós vamos pegar tudo que a escola fez, PPP, as atas de reuniões, tudo. Vamos encadernar e vamos depois doar para a universidade. Porque, já pensou, daqui 10 anos alguém pega isso, aí o volume 1 e o volume 2, tá, gente? Alguém pega isso e fala assim, nossa, eu tenho pronto o meu doutorado, o meu mestrado, para entender como que eram as práticas pedagógicas no tempo de pandemia, que é 2021. As meninas, né? Vou falar as meninas carinhosamente, tá? A gente lá na escola, atuou como coordenador, elas estavam muito tristes. Tudo que elas faziam iam pro lixo, ninguém lia. E aí, gente, tudo que a escola produziu, vamos guardar. E de vez em a gente jogar no lixo, vamos para uma universidade, isso virar fonte de pesquisa, né, gente, para universidades, iniciação científica, nos CCCs, que eu acho que isso é importante. Quando eu falo que a escola produz conhecimento, eu estou ratificando que o professor é intelectual orgânico, que o professor é autor do seu fazer. Isso é muito relevante, gente. E quando as meninas, né, falam lá na escola, elas pegam e falam, nossa, nós fizemos tudo isso, fizemos tudo isso. Aí eu percebo agora, como coordenador, elas capricham agora, sabe, para poder fazer os documentos, os registros, porque elas sabem que aquilo, algum dia alguém vai ler. E eu falo para todo mundo, gente, nas nossas escritas, a gente se anuncia quem nós somos e nós denunciamos quem nós somos também. Então eu sempre falo de discursos racistas, classistas, machistas, capacitistas. Fica nas entrelinhas denunciado isso na sua escrita. Cuidado. Nós somos educadores, nós somos professores. E aí, gente, por fim, eu acho que é só isso, ele acabou, né? Então eu trago, gente, esse conceito da documentação pedagógica. E a documentação pedagógica produzida também pelas crianças. Então eu trago os desenhos das crianças para dividir os capítulos. Aqui, gente, é muito específico de educação infantil, né, que é o meu lugar que eu atuo hoje como coordenador. Mas como professor de história também. Você, se a sua escola não faça isso, você faça isso com seus registros. Porque você faz tanta coisa legal, depois você vai desanimando, né? Você olha aqui, nossa, eu fazia isso, olha que legal. E isso vai te dando um encantamento pedagógico, tá? E aí eu trouxe esse desenho, gente, que eu adoro.
que foi aquela visita do diretor Campo Limpo para Santo Amaro. Olha a pessoa dessa criança desenhando, né? O metrô, e teve um desenho de Carl, agora é o Viva, não sei qual é o auditório, mas eu acho que essas percepções e esses desenhos, gente, nós expormos. E não expor a gente na escola, gente. Quando a gente fala que a gente vai expor coisas das crianças, na biblioteca do bairro, algum lugar que ela vai falar, nossa, o meu desenho está na biblioteca do bairro, porque é um convite a chamar a família para ver que é muito cultural. Sabe, gente, a família vê que o cultural também é dela. Mas quem vai fazer esse papel? A escola, tá? E eu trago no final, gente, desculpa, falei demais, que vocês nunca desautorizem, nunca, gente, ao educando a sonhar. Nunca desautorizem, gente, nunca. Nunca. Só nunca você chama professora, eu vou ser médico. Ok, você vai ser médico, sim. Eu vou entrar na USP, que legal. Quando ela FBC, vou. Sabe por quê, gente? A nossa fala tem um poder muito grande de autorizar ou de desautorizar a sonhar. E aí, gente, eu só um convite, não sei como eu vou fazer agora, para passar o clipe. Tu conhece o Emicida, o Amarelo? Quem não conhece? Já teve como de falar, tá, gente? Quem não conhece a música? Eu queria um convite para vocês olharem enquanto professores. Olhem, professores, o quanto que esse vídeo, gente, é importante com a reputação histórica das minorias que foram invisibilizadas na história. Minorias das mulheres, negros, indígenas. E o que é mais importante, gente? O amarelo é o amarelo. É o juntar esses elos que estavam soltos. Que elos são esses, né? Dentro de uma política bolsonarista fascista, né, que relativizou muita coisa, né, que fez até a gente relativiza muito o que foi essas políticas bolsonaristas, gente, os discursos de ódio, que muitas pessoas morreram. Então, é uma música em um momento, gente, que a gente está brigando contra essa intolerância, né? Então, eu acho que é um convite. Para mim, eu quero que vocês observem todas as cenas, vai ter uma tomada também que é muito importante, que a gente nunca olha, né? Mas quando a gente vai assistir 2 vezes, 3, eu assisti uma música, uma parte, gente, tem um personagem que está com o passaporte do Brasil, uma passagem aérea. Sabe como isso é emblemático? O cara da periferia, a mulher da periferia, tem um passaporte, uma passagem aérea para fora, isso é muito importante mesmo. E por fim, gente, eu acho que é importante também trazer essas coisas para vocês que eu gostaria muito. Gente, compartilhe esse Paulo Freire, tá, gente? Esse é lindo. Professor, nunca te falte consciência de classe nem compromisso social, gente. Eu quero muito, gente, que vocês, enquanto professores, nunca deixem de fazer greve, gente. Greve é instrumento de luta. O professor, vou me colocar, tá, gente? Ele tem um compromisso de consciência de classe. Ele é aquele estudante, ele é da periferia, passou na FABC. O roupinha no primeiro dia de aula dele, ele viu que a roupinha mais velha faz mais sucesso na FABC, né? A roupinha mais velha, que está na Humanas, o All-Star mais sujo faz mais sucesso. Mas tudo bem. Aí vai lá, a pessoa tem um curso público, comprou um apartamento de 420 prestações, um carro de 24 meses. Aí ele se acha classe média. Ele é o aluno, o estudante de uma classe distinta da dele, gente. Ele perde a consciência de classe, gente. Então, nunca perca essa dimensão. E eu trago muito, gente, uma coisa, essa conversa com o Daniel, já há muito tempo, e eu estava no Bel, que eu acho bacana, que são pesquisas com crianças de ocupação, crianças da MST, e esse daqui, gente, dá para baixar gratuitamente no site da USP. Se você colocar o título em Márcia Gomes, dá para você fazer um download de. É bem legal pensar esse direito à cidade de crianças brasileiras e crianças de Portugal, tá bom? E aí, gente, nós vamos tentar terminar vendo o Emicida Amarelo. E eu sei que vocês já conhecem, mas eu queria que vocês olhassem ele com um olhar como professor. Qual é a minha missão, minha função política social daqui a 3 anos, quando eu for assumir uma sala de aula na periferia de Diadema, de Santo André, de São Bernardo? Qual é a minha função política? Ela é imensa, gente. Então vocês nunca desautorizem ninguém a sonhar, nunca. Eu trago isso porque
com muito respeito do Daniel, quando eu no meu mestrado, ele estava excluído no meu mestrado. E o Daniel me autorizou a sonhar, né? Ele era coordenador do curso de pedagogia. Não, eu acho que é importante a gente ter essa gratidão. Eu falei, Daniel, eu moro lá no Zona Norte, vou gastar 3 horas, mas eu vou com todo o prazer, porque é gratidão, né, gente? E a gente conhecer as pessoas que nos autorizam a sonhar. Depois do meu mestrado eu acabei, gente, eu achei que não ia fazer mais nada. Sabe aquela coisa assim, a orientadora, todo mundo acaba com você, tipo, você não nasceu para isso? Por quê? Porque eu ia para escola pública. Eu não era PUCiano. Eu não fazia parte daquele capital cultural da PUC, né? Alunos da PUC. Eu era alguém da periferia. Daniel e outras professoras, outros professores que me autorizaram a sonhar. Então, cabe a mim agora fazer o mesmo pelos que virão. Então, eu peço esse favor para vocês. É como se fosse aquele filme A Corrente do Bem, lembra? Sabe aquele filme bem antigo? Mas é isso, tá, gente? Então, obrigado. E guarde no coração Emicida, tá? Porque é muito importante. Quem não assistiu o documentário inteiro, assista, tá? Obrigado, gente. O compromisso dele, percebo não é desenvoltura, mas a necessidade que ele tem de um referencial teórico. Então, não é só a beleza do trabalho dele, mas também o rigor metodológico, o rigor científico, e ao mesmo tempo a beleza e a vontade e o compromisso que ele tem. O compromisso que ele tem. O Elvis, ele mora num bairro, ele poderia ter escolhido, foi super bem colocado no concurso que ele passou, mas ele dá aula a 10, 12 quilômetros por dia. Ele tem um compromisso com aquela comunidade. Essa frase da Cícera mudou minha vida. Ela falou assim: vocês têm um compromisso político, vocês têm que fazer periferia. Essa frase dela mudou a minha vida, gente. Eu não posso. Fala mais.